Olá, turminha do quarto ano, estamos aqui para mais uma aula, hoje com a disciplina de português. Sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. E vamos para mais um conteúdo. Abram o livro de vocês aí, o livro didático na página 31, com o tema Variação Linguística. Antes de eu mostrar o exemplo de uma variação linguística, eu tenho uma observação para fazer. Tanto o verbete de enciclopédia quanto as definições dadas pelas crianças têm o mesmo objetivo: explicar o que é água. Nesse texto que vocês vão ler na página 32, pode-se perceber usos diferentes de linguagem. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura de cada lugar, da região em que mora, do tipo de suporte do texto, do gênero textual, e esse fenômeno é conhecido como variação linguística. Então, a variação linguística nada mais, nada menos é que temos um modo de falar dependendo de acordo com cada cultura, cada região, mas que no fim das contas se diz a mesma coisa. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O significado da palavra amor. Esse significado aqui está no dicionário Mini Aurélio. Então, amor, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa. Inclinação ditada por laços de família. Já aqui, o significado da palavra amor foi retirado da internet, mas isso aqui é o que uma criança afirmou o que significa o amor. Uma criança de entre 4 e 8 anos. O amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para saber se está realmente bom. Então, para a criança, o amor significa isso. Deixou de ter o significado? Não, mas teve o significado da maneira dela, do que ela acha que é o amor, partindo de outros significados. Ela compreendeu isso aqui, o significado realmente da palavra amor, e transmitiu da maneira que ela entendeu. Isso é que se chama variação linguística. Quando tia Clay pede assim para vocês, descreva com suas palavras. Você vai descrever ao seu modo como é que está aquela explicação. Você leu, entendeu, mas vai transmitir ao modo como você entendeu. Sempre que tiver, descreva com suas palavras, não é pegar do livro e copiar como está no livro, e sim representar aquela resposta através do que você entendeu, da sua fala. Isso se chama variação linguística. Então, a variação linguística, ela é muito diversificada, pois, dependendo do local, dependendo do gênero textual, dependendo da região que nós moramos, entendemos de formas diferentes. Até um sotaque de um local é considerado uma variação linguística. Então, viram aí qual é a diferença entre a variação linguística? Não está aqui no dicionário, e um relato de uma criança. Nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está incorreto. Significado e como a criança entendeu. Ok, vocês irão realizar aí as atividades da página 31, começa na página 31, com o texto aí. O primeiro quesito, temos um texto sobre a água, para responder as questões 2, 3, 4 e 5. Na sexta questão, temos outro texto, só que uma introdução sobre a água,
para responder as questões 7 e 8. E vocês irão responder a letra B da página 8 na página 34. Lembrando, vocês só vão responder até aqui na página 34, certo? E no livro de atividades, vocês irão fazer as atividades da página 16 do livro de atividades. Então, bons estudos. Dê uma pausazinha no vídeo, façam as atividades que nós faremos as correções, ok? Vamos agora para as correções dessas páginas. Vamos lá? Na página 31 temos o texto, né, sobre a água. E vamos para a página 32 na segunda questão. Qual é a principal finalidade desse texto? Dar definições pessoais sobre a água. Terceira questão. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Foi um homem chamado Alex Gustavo Palomeque, Tatiana Ramírez e Nelson Ferney Ramírez. Qual é a idade desses autores? Eles têm 7 anos. Perdoa aí, não são homens, são crianças, né? Eles têm 7 anos, os 3 autores. Quarta questão. Você concorda com todas as definições dadas pela criança? Então, aí temos o relato. E é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Transparência que podemos tomar. Líquido que não se pode beber. No caso aí, na minha opinião, a do Nelson, líquido que não se pode beber. Aí é a única opção que eu não concordei, porque sabemos que a água é um dos bens mais preciosos do mundo e que é utilizada também para nós bebermos, sendo que com os determinados cuidados e o tratamento da mesma. Se essa informação não estivesse clara no texto, você saberia qual a idade das pessoas que apresentam essas definições? Eu creio que não, porque uma criança pensa diferente da outra. Então, não necessariamente nós iríamos saber que idade certa teria aquela criança. Na sexta questão, temos aí um trecho de um verbete de enciclopédia. E é possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente. Então, é a primeira opção. Sétima questão. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de idade. Oitava questão. Leia a seguir como Javier Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Muito interessante esse texto. E vamos para a questão A. Qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Meza? Converse isso com o seu professor e seus colegas e anote a conclusão que chegaram. Então, essa é uma questão pessoal, mas vamos ler o texto. Faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Luiz Gabriel Meza, de 7 anos, escreveu: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga a bola, pode brincar e ir ao circo. Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito. A beleza das palavras quando se casam dessa maneira. A construção tão sábia e simples. Então, esse foi o relato desse menino, que ele acha que uma criança é um amigo que tem um cabelo curtinho. Lógico, ele imaginou um menino que joga bola, pode brincar e ir ao circo. Então, ele imaginou algum coleguinha como seu amigo e descreveu o que é um amigo para ele. Letra B. Agora é a sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva na página seguinte uma definição poética para ela.
Aí é uma questão pessoal, escolher uma dessas palavras e descrever o que você entende por essa palavra. Qual é o significado desta palavra para você, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos, fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem em casa. E na próxima aula, faremos a correção do livro de atividades e daremos início a mais um conteúdo do nosso livro, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!